Mas eu quero, meus irmãos, louvar a Deus por esta igreja. 38 anos, irmãos, é uma história. É uma história. Queridos, ninguém faz 38 anos de qualquer forma. Eu acompanho a igreja de Suzano desde quando a entrada era virada para a avenida. Então já faz algum tempo que nós caminhamos juntos. E eu quero, nessa noite, ser apenas um instrumento de Deus para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Eu quero te convidar, ainda que o presbítero Clodo quase acabou com a minha palavra, a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Meus irmãos, nós vamos ler, e eu peço a gentileza de fazer até uma leitura um pouco extensa do capítulo 20, do versículo 22 ao versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33, a palavra do Senhor nos diz assim: Logo em seguida, Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali sozinho. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo, para que ande por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Então, os que estavam no barco se aproximaram e o adoraram, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta noite e pela celebração desta noite ao teu nome, Pai. Eu não vou pedir para que o Senhor esteja presente, porque o Senhor já está aqui. Eu não vou pedir para que o teu povo sinta a tua presença, porque nós já pudemos senti-la em nós. Senhor amado, eu quero apenas te clamar: usa deste vaso, para que esses vasos sejam cheios em nome de Jesus. Eu me coloco, Deus, na tua presença, para que o Senhor, ó Deus, possa falar com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem estar se assentando. Amados, o ano passado, o pastor Adriano lembra-se disso, eu militei tanto para ter um retiro de jovens ministerial, e eu pedi, e vamos, e conversa com o pastor, e vai atrás, e deu um trabalho para juntar. E quando estava indo para o retiro, eu falei para minha filha: olha, não paquera ninguém de Suzano, porque é muito longe. Você pode paquerar de outras igrejas, mas de Suzano não. Aí, meus irmãos, teve o aniversário de Peró. Aí tinha um loirinho sentado lá de fora, perto dela. Eu achei muito estranho, uma proximidade estranha. O radar apitou na hora. E eu passava por ele e ele abaixava a cabeça. Falei: esse cara tá de arte. Mas eu não sabia quem era. Falei para minha esposa: ele está dando em cima da minha filha? A minha esposa calmamente falou: está. Quase foi um funeral em vez do aniversário da igreja. Mas, meus irmãos, eu louvo a Deus pelos frutos do retiro, né, pastor? Brian está aí que não nos deixa mentir também. Não é, meus amados, só na minha conta que pesa, não. Meus queridos, há um louvor
muito antigo, que diz: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. Meus queridos, eu creio que na nossa caminhada cristã, é inegável algum momento na nossa vida que nós não desejamos largar tudo e olharmos para trás. Dizermos: Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não tenho mais esperança. Senhor, as lutas foram maiores do que eu posso suportar. As adversidades da minha vida têm sido muito grandes e eu parece que não tenho mais a alegria de continuar. E vou dizer-te, pior do que o sentimento de parar, é quando nós, quando pastor, ouvimos uma vida chegar para nós e dizer assim: parei, cansei, me frustrei, não consegui esperar. Não consegui esperar a porta abrir, eu não consegui esperar a conversão do meu marido, eu não consegui esperar essa luta se findar, eu não consegui esperar. Meus irmãos, ainda que nós possamos entender que lutas, elas são pesadas, que lutas, meus amados, elas não pedem para entrar, ela tem no nosso coração, e o irmão Clodo disse, um caráter pedagógico. Deus trabalha no nosso coração na hora do deserto. Nós somos moldados na luta. Nós somos trabalhados na luta. Meus amados, o nosso coração não é o mesmo antes da batalha e depois da batalha. A nossa intimidade com Deus não é a mesma antes da batalha ou depois da batalha. Então ainda, querido, que nesta noite você pode ter entrado e ter dito: eu estou cansado, há lutas grandes, há tormentas grandes, a vendaval soprando. Eu quero iniciar essa palavra com um versículo sobre a tua vida, que eu amo nos momentos de luta. Tu, porém, vai até o fim. O que Deus tem para mim, e o que Deus tem para você, não é, meus irmãos, o momento da luta, mas é o momento do triunfar da glória dele sobre a nossa vida. Eu não estou dizendo que a nossa vida será somente de vitórias, mas eu estou dizendo que aquele que está na presença do Senhor, ainda que a porta esteja fechada, sabe glorificar, exaltar e adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, Jesus estava acabando de realizar um grande milagre. Nos versículos anteriores, queridos, ele multiplica pão e multiplica peixe. Queridos, a multiplicação foi tão grande, que aqueles homens que ali estavam, não apenas comeram, como encheram os seus cestos e puderam levar para as suas casas. Ou seja, Deus estava operando. E aqueles discípulos que logo em seguida haveriam de ser lançados para o mar, e nós vamos ver com calma esses versículos, ainda não haviam reconhecido que Jesus era o Filho de Deus. Porque no final, quando o Senhor acalma a tempestade, é que eles vão dizer: olha que engraçado, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Mas esse que estava acalmando a tempestade era o mesmo que momentos antes tinha multiplicado pão e peixe. Meus irmãos, o Senhor, ele estava ali com a multidão, ele manda que os discípulos possam ir para o mar, é o Senhor que manda eles irem para o mar. Queridos, e o Senhor vai para orar. E a quarta vigília da noite, ou seja, por volta de 3 horas da madrugada, quando, meus irmãos, o couro já estava comendo, aonde a tempestade estava caindo, aonde, meus irmãos, o vento já estava batendo, aonde aqueles discípulos já estavam desesperados, o Senhor então vai ao encontro deles, caminhando por sobre as águas. Os discípulos então, quando olham naquela escuridão do mar, um homem vindo ao encontro, tiveram medo e gritaram: é um fantasma. E o Senhor disse: sou eu, não tema não, eu estou aqui. E Pedro, sempre Pedro, fala assim: é o Senhor, me deixa ir contigo. Ele fala: vem. Pedro sai do barco, Pedro começa a caminhar sobre as águas, Pedro olha para o vento, Pedro olha, meus amados, para a profundidade que ele estava. Pedro teve medo e Pedro afundou. O Senhor o tira das águas, fala: homem de pequena fé, entra no barco, meus amados, o mar se aquieta, e então os discípulos o reconhecem como ele sendo o Filho de Deus. Queridos, há momentos na nossa vida
que o Senhor precisa moldar em nós o caráter dele. Nós não somos aquilo que nós desejamos, nós somos aquilo que o Senhor deseja sobre nós. Para entrar no céu, é necessário, meus amados, ter a estatura do varão perfeito. E o Senhor, Ele usa das ferramentas que Ele pode para moldar em nós esta forma, para moldar em nós o nosso caráter, para fazer da nossa vida algo diferente. Não é para que você tenha apenas vitória, mas é para que você vá para a glória em nome de Jesus. Entenda que, a despeito das lutas, elas iniciam e elas cessam. Mas o que Deus quer de ti é que você permaneça para ir para a glória em nome de Jesus. Meus irmãos, muitas vezes nós caminhamos nessa terra com o olhar terreno, olhamos para baixo. E então, meus irmãos, nós precisamos, e o Senhor fala: olha para o alto, ou seja, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu não vim nessa noite aqui para dizer que a tua vida terá vitória, eu vim aqui para dizer que Deus te livrará em nome de Jesus, guardará a tua alma em nome de Jesus, te levará a pastos verdejantes em nome de Jesus, e te conduzirá para a glória do Senhor nosso Deus. E eu já vou entrar na palavra, mas eu quero só te fazer uma menção. A vitória para Paulo foi ele decapitado. A vitória para Paulo foi ele na prisão. A vitória para Pedro foi morrer de ponta cabeça. A vitória para João foi estar na ilha de Pátimos. Nós muitas vezes entendemos que parece que nós temos um Deus que é devedor. E eu falo: Senhor, faz um pix aí. Porque agora é moderno. Faz um pix, Senhor. Faz um pix de 10 mil, 5 mil, 20 mil, 30 mil, Senhor. Senhor, me entrega o marido, me entrega a esposa, oração do João. Me entrega isso, me entrega aquilo outro. Meus amados, e parece que Deus, Ele é obrigado a nos dar. O que o Senhor fez através do sangue de Jesus te basta. Nós somos satisfeitos na presença do Senhor. Nós gostamos de adorar: a tua graça me basta. Nós gostamos de dizer que nós nos rendemos aos pés do Senhor, mas que nessa noite a tua alma seja fortalecida para ir até o fim, em nome de Jesus Cristo. Volta para Mateus, por favor. Mateus, capítulo 14. Me permita ler com você alguns versículos do qual nós já lemos. Primeiramente o versículo 22 e o versículo 23 vai dizer assim: logo em seguida Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco, fosse adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali sozinho. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala que o nosso Deus, Ele é Deus onisciente, Ele é Deus onipotente. Meus irmãos, Ele está em todo lugar, Ele pode todas as coisas e Ele sabe todas as coisas. Os discípulos não estavam no mar, mas Jesus sabia que ia chover. Jesus sabia da tempestade. E a palavra que nós acabamos de ler é que o Senhor os manda para o mar e não vai junto. Deus não foi junto. Ah, mas Deus não foi junto porque Ele foi orar. O Senhor sabia o que haveria de acontecer. E o Senhor os despede, eles entram no barco. Irmãos, o barco que nós estamos falando não é um veleiro. Meus irmãos, é uma canoa. Para que você possa entender, quando a gente vai lá no mar da Galileia, tem uma canoa da época de Jesus, meus irmãos, que foi desenterrada, é como uma canoa hoje nossa. Então imagine que esses discípulos não estavam em um barco que nós estamos pensando a vela. Não, meus irmãos, eles estavam em uma canoa.
para que isso fique firme na tua mente. O Senhor os despede para a tempestade. Nós não conseguimos entender quando Deus nos permite passar por lutas. Por que comigo? Por que eu? Senhor, o Senhor não me ouviu? O Senhor não sabe pelo qual eu estou passando? E o Senhor, meus amados, Ele não estava inerte ao que estava acontecendo, Ele estava orando. Mas é na luta que nós demonstramos a nós quem nós somos, o que cremos e quanto confiamos. Esses dias eu vi uma pregação que na luta eu demonstro para Deus, Deus me conhece, eu não preciso demonstrar para Deus, o Senhor sonda o meu coração, eu sempre acho que eu tenho uma fé inabalável, quando eu vou passar pela luta eu descubro que ela não chega no tamanho de um grão de mostarda. Eu sempre acho, meus amados, que eu sou crente top. Na hora, meus amados, que o problema bate na porta da minha casa, eu sou o primeiro a arrancar os meus cabelos, cair de joelho e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, a luta não é para provar para Deus, é para provar para nós o quão dependente nós somos do Senhor. O quão necessitados nós somos desse Deus. E presta atenção, o que nós já entendemos que Deus pôde fazer. Esses homens que foram para o barco e se desesperaram no barco, eu volto a frisar para você, eram os mesmos que viram a multiplicação dos pães e dos peixes, e naquele momento não creram na palavra de Deus. Vai para o versículo, meus amados, 24 e 25, por favor. Diz assim: o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, 3 horas da manhã, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima das águas. Meus irmãos, parece que nós não acontecemos no tempo de Deus. Eu não sei há quanto tempo você pede por uma bênção, mas Abraão precisou esperar muito tempo para ser pai. 10 anos? 20? 50? 70? 80? 90? Meus irmãos, tenta imaginar você quando Abraão ouve pela promessa: tu serás pai de uma grande nação. Ele diz: chegou minha hora. Vamos lá, Sara, acabou o problema. Engravida aí, filha. Mas, meus irmãos, Deus não foi naquele tempo. Deus não obedece à ordem cronológica nossa. Para os discípulos estava demorando, e o Senhor estava dizendo: eu estou trabalhando. Para os discípulos eles estavam dizendo: está tarde, e o Senhor está dizendo: eu não tardo, eu não falho, espera, crê somente, porque acontecerá em nome de Jesus. Quarta vigília da noite, eles são despedidos à tarde. Meus amados, vamos colocar 6 horas da tarde às 3 da manhã? A palavra não fala quanto tempo eles estavam enfrentando a tempestade. Mas creio eu, que assim como o Senhor fez com Marta e Maria, demorando para ir ressuscitar Lázaro, o Senhor olha para os discípulos e fala assim: vocês vão ter que aprender agora. Vocês acabaram de provar, agora vocês estão aprendendo. Sabe, meus irmãos, quando a gente está lá na escola, na faculdade, e a gente tem aquela nossa aula, e aí o professor fala assim, naquela hora para você, prova surpresa. Era de arrepiar o cabelo. E aí eu tinha um professor que falava assim: arranque uma página do caderno, fecha o caderno, acabou a existência de cola. E eu vou ditar a pergunta, e vocês respondam a aula que eu acabei de dar. E qual era, meus amados, a nossa grande angústia? Nós não sabíamos o que o professor acabava de ter ministrado, porque em vez de eu estar prestando atenção na aula, eu estava jogando papelzinho no outro, eu estava, meus amados, pensando em matar a aula, eu estava, meus amados, tirando sarro de alguém, eu estava pensando em algo, e a minha nota era 0. Isso é uma condição hipotética, minha nota nunca foi 0. Não foi 0 uma vez, foi 0 diversas vezes. Queridos, e parece então que o Senhor nos manda para a luta e fala assim: você não aprendeu. Meus amados, quando Ele olha para os discípulos e fala assim: vocês não conseguem entender o que eu falo. O Senhor fala isso aos seus discípulos. Porque se eu for, meus amados, para as Sagradas Escrituras do Velho Testamento, vai dizer: eu sei que pensamentos tenho acerca de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Eu sei o que eu penso acerca da tua vida. Meus amados, o mesmo profeta vai dizer assim: pode um pai e uma mãe esquecerem do filho, mas eu não me esquecerei de você. Ou seja, querido, o Senhor está olhando para nós, está dizendo: nessa tormenta, Ele vai passar. E nós começamos a dizer: Senhor, eu vou morrer. A luta bate e eu falo: não tenho mais força. A luta bate, eu falo: não quero mais.
E o senhor fala, mas você acabou de ouvir milagre. Você foi na igreja, você ouviu o presbítero Clodo contar que não havia como, e foi gerado um filho. Por que você acha que Deus manda testemunho, meus irmãos? E foi gerado na trompa que não podia gerar. É para que a tua fé possa dizer, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus do Clodo, e é o meu Deus, e Ele operará na minha vida, em nome de Jesus. Queridos, levanta esta cabeça. Levanta. Há um Deus que não desistiu de você. Há um Deus que não te abandonou. Há um Deus, eu amo esse versículo. Eu não te deixarei e eu jamais te desampararei. Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está contigo. Eu vou falar de novo. Ele está contigo. Ele está na luta. Ele está na prova, Ele está na tormenta, Ele está no vale, Ele está na cova, Ele está no deserto, Ele está no sepulcro, Ele está na árvore, Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele entra com você na prova, mas Ele vai te garantir, ei, tira a tua mão, nessa peleja você não precisa pelejar, fica quieto, o Senhor está dizendo para nós, shh, tira a tua mão e fecha a boca. Porque eu vou dar vitória para você enquanto você louva o meu nome. Meus irmãos, quem prega é o primeiro que ouve. E quantas vezes nós olhamos para a nossa casa, quando descemos do altar, e falamos, Senhor, opera ali. Deus não me trouxe nessa noite para dizer apenas a você, mas me trouxe para dizer a mim, a esperança para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vai para o versículo, meus amados, 26, por favor. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, quantas vezes na luta nós podemos gritar, é um fantasma. Ou seja, eu não estou sabendo como lidar. Mas entenda que tudo passa pelas mãos do Senhor. Não é o diabo, se você é do Senhor Jesus, é Ele na tua vida. Crente dá valor para Satanás, mas se a nossa vida é do Senhor, creia, o inimigo não lhe toca, em nome de Jesus. Mas queridos, o Senhor fala, não temais. Ou seja, o Senhor fala, não tenham medo. Não tenham medo. E você pode dizer, mas pastor, por que eu não devo ter medo? E eu fiz algumas anotações, eu te peço licença só para ler a memória, meus irmãos. Depois do Covid, ela já não está mais a mesma coisa. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, não tenha medo. No livro de João, eu sou a ressurreição. Não tenha medo, eu sou o Cordeiro. Não tenha medo, eu sou o Verbo vivo. Não tenha medo, eu sou o pão da vida. Não tenha medo, eu sou maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Não tenham medo, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Não tenham medo, eu sou aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou em nome de Jesus. Quem manda eu não ter medo não é o meu amigo. Quem manda eu não ter medo não é o pastor. Quem manda eu não ter medo é o Alfa e o Ômega. É aquele que tem guardado todas as coisas no controle das suas mãos, e que a palavra do Senhor fala que o meu Deus, Ele se inclina para ver as estrelas que estão nos céus. O Deus que te guarda não dorme e nem tosqueneja. Eu vou traduzir. O Deus que te guarda não dorme nem cochila. Eu cochilo. Você dorme. Eu só cochilo, irmãos. Dormir não é muito minha praia, não. Mas eu dou umas cochiladas aí de vez em quando. Mas o meu Deus não dorme e nem cochila. E eu daqui a pouco vou embora para minha casa. Você também. Nós vamos dormir. O Senhor guardará o nosso sono. Eu vou trabalhar amanhã. Você vai trabalhar. Eu talvez muito mais rápido, devido ao grande fluxo de carro de Peró.
carro de boi. Não riam. Você talvez vai demorar 2h30 para chegar no seu serviço. Não há problema, Deus me ama. Mas o Deus que me guarda é o Deus que te guarda. Você crê nisso, meu irmão? Só que me permita só te falar mais uma coisa. Eu fui dar um Google sobre alguns versículos que falam do poder de Deus. O Deus que te diz não tema, é o Deus que curou o cego, é o Deus que ressuscitou Lázaro, é o Deus que libertou o endemoniado de Gadareno, é o Deus que anima o cansado, é o Deus que alegra o entristecido, que transforma, que traz paz, que traz vida, que salva, que dá esperança. O teu Deus é o Deus que cuida de você nos mínimos detalhes, é o Deus que olhou para você no ventre da tua mãe, quando você era uma substância ainda informe, e lá já tinha determinado os teus dias. O teu Deus é o Deus que tem guardado essa igreja 38 anos, é o Deus que tem salvado almas dentro dessa igreja, é o Deus que tem preparado um novo tempo sobre esse povo, em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Meus irmãos, o nosso Deus não é Deus pequeno, o nosso Deus não é Deus de brincadeira. Parece que hoje, lá em Iperó, os crentes, meus irmãos, servem a um Deus que está quase pendurado no madeiro de novo. Mas o meu Deus está vivo. O meu Deus não perde batalha. Meu Deus é vencedor invicto. E quando a palavra do Senhor vai chamar, o nomina como possante de Jacó. Sabe, queridos, o que o Senhor me trouxe aqui para essa noite para dizer ao teu coração é: não temas. Eu não sei quando a tua vitória chegará, mas não tema. O Deus que te guarda não te abandona. Só que eu quero só dar um salto, por causa do meu tempo, para o versículo de número 29 a 31. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar, clamando: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus irmãos, quando nós olhamos as circunstâncias, nós paramos. Quando nós olhamos o vento, nós paramos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir jornal nos tempos que estamos vivendo. Nada está normal. Ontem um tiro acertou a orelha do candidato a presidente dos Estados Unidos. A orelha. Esse homem tem que agradecer a Deus por milímetros errados aí, meus irmãos, do atirador. Mas você pode dizer então, pastor, é nosso país que está de ponta cabeça? A Europa, a Ásia, a África, a América. Meus irmãos, o dólar sobe, o dólar cai, a bolsa sobe, a bolsa cai, e desemprego, e o governo é o A, e o governo é o B, e o governo é o C. Nada está no lugar, e é princípio bíblico. Tem que ocorrer. E agora uma palavra de ânimo para a tua vida domingo à noite: vai piorar. Vai piorar. Porque, meus irmãos, tem que preparar o surgimento do anticristo. Ou seja, o caos político tem que acontecer, o caos econômico tem que acontecer, o caos social tem que acontecer. Pastor, você está dizendo então para mim ter bom ânimo, mas olha que palavra de ânimo. Tenho. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Eu não consigo andar por vista, eu preciso andar por fé. Meus amados, pastor, para eu estudar eu preciso. Lança a tua rede no mar e voltará cheia de peixe em nome de Jesus Cristo. Mas pastor, sabe o que eu sei? Sabe, meu irmão, o que o Senhor está dizendo? O que não subiu o teu coração, teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para a tua vida em nome de Jesus. O problema, irmãos, é que nós queremos ouvir todas as tranqueiras e colocar a nossa vida pautada ali. A tua vida, ela tem que ser pautada nesta palavra em nome de Jesus. Aqui fala que a tua vida será guardada. Quem olha para o tempo e para o vento não semeia. Já está na palavra do Senhor. Olhe para os céus. É de lá que vem o teu socorro. E eu quero encerrar te pedindo, abra a palavra do Senhor no versículo 32.
Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Então os que estavam no barco se aproximaram, se adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Que nessa noite, o vento que sopra na tua vida se acalme. Que nesta noite, a bonança sobre o teu lar possa chegar. Mas você possa ainda neste culto dizer: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Não pelo que operou no Clodo, na minha, na vida do irmão, mas pelo que Ele quer operar na sua vida, em nome de Jesus. Você é o instrumento que Deus quer usar nesse mundo caótico que nós estamos vivendo. Você é esse instrumento. Você é sal da terra e luz do mundo. Você é a esperança de proclamar o Evangelho. E o que a igreja faz? Senta, chora, lamenta e busca apenas vitória. E o Senhor tem dito: levanta e anda, eu sou contigo. Irmãos, que o Senhor nessa noite tire as escamas dos nossos olhos. O teu pastor precisa de você. O Senhor precisa de você. Sabe por quê? Porque tem muita obra para fazer. Eu digo sempre lá em Iperó. Alguém aqui lembra de quando aceitou Jesus? Lembram? Alguns pouco tempo, mais tempo. Vocês lembram que a gente pregava para poste? Assim que nós aceitamos Jesus, o cachorro passava do nosso lado e falava assim: vamos para a igreja? Daqui a pouco, meus amados, alguém falava assim, você falava assim: eu tenho um milagre para a tua vida. Alguém no teu emprego batia em você e falava assim: cara, você precisa ir para a igreja que eu estou indo. Lá vai ser moldado a tua vida. Passam-se anos. O irmão fala para você assim: você não sabe a luta que eu estou passando. Você fala: você não sabe a minha. Aí no teu trabalho fala assim: meu lar está acabando. Você fala assim: o meu também. Meu marido, ó, uma tranqueira, não presta para nada. Aí lá, meus amados, no teu trabalho vão dizer assim: que igreja você está indo? Fala assim: olha, eu até indicaria. Mas o meu pastor, sei, lá em Peró não acontece isso. Falam que em outras igrejas acontece. Meus irmãos, e parece então que o Senhor nos chama para ganhar almas. E nós passamos a rodear a vitória. Eu tenho que boleto para pagar, eu tenho conta para vencer, eu tenho carnê, eu tenho financiamento, eu tenho a casa para comprar. Meu irmão, nesse mundo tereis aflições, tem bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. Levanta e anda, Deus é contigo. Acalma teu coração, porque essa luta não te matará. O Senhor é maior sobre todas as coisas, mas quanto a você, tira a mão do arado não. Não tira a mão do arado. Gruda nesse arado e vai até o fim, porque antes que você pense, Deus virará o teu cativeiro, em nome de Jesus. Baixa a sua cabeça, fecha os teus olhos, por favor, meu irmão. Eu quero orar por aqueles que nessa noite estão se sentindo fracos espiritualmente e que precisam hoje ser fortalecidos pelo Senhor. Eu volto a dizer, eu não sei quando a tua vitória chegará, mas eu sei que nós temos que continuar na presença de Deus. Eu não vou pedir para que você venha aqui à frente, não. Se nessa noite, meu irmão, você deseja receber esta oração para ser renovado e fortificado espiritualmente, fique em pé no teu lugar, em nome de Jesus Cristo. Eu quero aí do teu lugar orar por você para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus e Pai, eu quero abençoar os teus filhos. Pai amado, a tua palavra fala que quando estamos fracos, então somos fortes. Porque a nossa força não vem do homem, mas vem de Deus. Mas nós sabemos, ó Deus, que como homens, momentos da nossa vida,
nós nos sentimos desamparados, abandonados e enfraquecidos, mas eu quero em nome de Jesus te clamar, fortaleça essas vidas, ó Pai. Renova o ânimo na caminhada, renova o vigor na caminhada. Senhor amado, traz sobre eles esperança, traz sobre eles alegria, traz sobre eles força, mas não a força humana, mas a força que vem do teu trono sobre as nossas vidas. Senhor, firma os joelhos desconjuntados e torna a levantar as mãos que estão cansadas, para que, ó Deus, nós possamos fazer uma vereda, para aquele, ó Deus, que manqueja não se desvie. Senhor amado, ache em nós aquilo que te agrada, Pai. Mas, ó Deus, os meus irmãos possam dizer nessa noite: eu não sei quando o Senhor virá, mas eu vou permanecer em nome de Jesus. Pai, ensina-nos aquilo que precisamos aprender, molda em nós aquilo que precisa ser moldado, trabalha em nós enquanto esperamos em Ti. Mas, ó Deus, que o nosso semblante nessa noite seja mudado, para que aqueles que possam passar por nós digam aquilo, ó Deus, que falaram do profeta quando ele passava: lá vai um homem de Deus. Faz, ó Deus, esses irmãos um exército valente na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus Cristo.